Boa tarde. Queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui na mesa com pessoas que são muito influentes no meu trabalho. Não por acaso, o primeiro livro que eu traduzi sozinha, na editora do Samuel, Nos Mares do Sul, fala da obra de Stevenson, que é um grande ídolo na minha vida até então. O Stevenson foi um dos primeiros escritores de muito sucesso de vendas, né, com O Médico e o Monstro, mas também Ilha do Tesouro. E ele se mudou para o Mares do Sul, e lá ele se apaixonou pela cultura local. Então, ele achou necessário fazer a coleta daqueles contos. E publicou depois, né, com muito sucesso, essa recolha, e ele trocava. Então, o que isso marca a minha vida, no sentido de que, ao longo dos 30 anos de carreira, além de escrever e ter a pesquisa universitária, eu tenho uma prática constante de recolha de livros e oficinas em lugares diferentes, o que me deixou em contato com um outro tipo de erudição, a erudição oral do brasileiro, né? Ainda existe, né? Eu tive experiências com velhinhos contadores de história no interior de Minas Gerais, assim, que era inesquecível, né? Mas só que essas pessoas estão em vias de extinção. Então, às vezes, no mesmo dia, de manhã, eu passava numa oficina em Itaquera, né, com crianças, com muita dificuldade de acesso a livros, mas, ao mesmo tempo, com saber. Por exemplo, eu fiz uma oficina uma vez pelo SESC, Itaquera, porque estava havendo muita rixa entre os adolescentes e os idosos. Não se suportavam e eram os que ficavam à tarde. Então, eles me chamaram para fazer uma oficina. Eu falei, vou pegar a lenda urbana, porque os idosos de terceira idade, o pessoal sabe lenda de cemitério como ninguém. E pusemos lado a lado, e aquilo foi um sucesso, e os meninos fizeram a coleta, né? Eles queriam guardar aquilo, e daí também eles viram que estavam perdendo a invenção para os idosos, então inventaram a sua versão, que era o pendrive do terror, baseado meio no chamado e tal. E depois eu fiquei me perguntando por que pendrive. Lógico, as crianças têm o pendrive, eles não têm um computador próprio, né? Então, nessas minhas incursões, assim, por esses vários segmentos de um mesmo dia, às vezes se torna dolorosa, porque eu me lembro esse dia de Itaquera, à noite, eu tinha sido convidada para fazer uma oficina com um grupo de educadoras de escolas de elite. Então, todo mundo estava lá tomando vinho, e tinha a sua lareira, e pessoas com muito problema existencial, e todos queriam muito ser escritores, né? Virou muito na moda isso, eu quero publicar, sabe? Eu preciso estar no jornal, eu preciso ter meu nome e tudo mais. Não é novidade de agora, porque, quando a gente estuda a Idade Média, você vê que houve um momento em que o nobre precisava ter o livro sobre ele, o escudo e o brasão, e era a mesma coisa, né? Chamava colocar a vida em romance, que é, aliás, o que o Cervantes depois questiona com o Dom Quixote. Então, eu sempre, às vezes, assim, ao longo, né, da minha experiência, eu vou tendo a oportunidade de conviver com Brasis completamente diferentes, pelos quais eu circulo muito bem, mas, às vezes, é absolutamente impossível você tentar estabelecer um diálogo entre o velhinho que me encontrou de manhã com a pessoa que até era mais sensível daquela oficina, perto do Shopping Iguatemi à noite, entendeu? Não existe ponto de apoio nem conversa. São mundos que vão convivendo, mas sem nenhum elo. Então, eu acho que o que o brasileiro lê, onde ele lê, como ele lê, é um mistério, realmente. E não é uma coisa tão objetiva, né? Nesse ponto, eu gostei muito daquela foto do mendigo que você mostrou, porque eu achei que ela é absolutamente significativa, né, nesse sentido. As crianças antes me perguntavam, né, nas palestras, isso crianças em geral, na escola pública, tal, e escola particular, nesse ponto, as crianças têm exatamente a mesma pergunta fundamental. De onde você tira inspiração? Qual é seu livro preferido? Né? Que livro você gostou mais de escrever? Mas, de uns tempos para cá, essas perguntas cederam um espaço para quantos livros você vendeu. E você já tem livro adaptado para o cinema? Você conhece a Rowling, do Harry Potter? Então, o que eu tenho observado é que o combo literário invadiu uma terra onde ainda persistiam várias camadas de leitura, né? E, de repente, o marketing, o Harry Potter tem um lado muito interessante e tem um lado de desserviço também. Porque até que ponto não se cria só leitores de Harry Potter e nada mais além? A última vez que, o ano passado, na feira de Porto Alegre, encheu de adolescente. Aí eles chegaram para mim assim, a gente quer escrever o Game of Thrones, o próximo.
Então, dá para você ensinar para a gente as técnicas, porque você também é roteirista, tem filme e tal. Sendo que, onde está a base do Game of Thrones? Ali, na saga de Eric, nos relatos medievais e tudo mais, que não tem, as crianças não conhecem, né, com que diálogo está sendo estabelecido ali. Elas também, por que elas têm que escrever para vender no exterior? No meu tempo ainda de USP, as pessoas queriam ser Clarice Lispector, né? Queriam falar da expressão, do que sentia, né? E hoje o comércio do livro, da maneira como ela se coloca, né? Que o livro já é escrito, tendo em vista a mercantilização do videogame, todos os aparatos que vêm junto. Então, a narrativa ela tem que ser competitiva, ela tem que ter um número tal de pontos de virada para aprender e tal, porque ela já é embutida ali como um objeto de consumo a ser transplantado, né, em vários suportes. Eu acho que o que eu posso dizer para educadores e trocar com escritores é ouvir o Brasil. As histórias que não estão sendo escritas, que não estão sendo colocadas e que vão sendo soterradas pelo esquema do combo literário, né? Da cultura estrangeira, não no sentido... eu adoro, eu sou tradutora, eu traduzo de vários lugares e tudo, eu gosto muito de traduzir. Mas eu digo, além da tradução, né? Não esquecer também do que pode estar sendo registrado por nós. Será que o Guimarães Rosa conseguiria editar no mundo de hoje? A própria Clarice, eu acho que seria difícil. Ela escolher um lugar, ela conseguir ter uma casa, a não ser raros editores como Samuel e alguns, no Mercadão mesmo, é complicado você lançar. Eu tenho uma política pessoal, como eu fui lançada por pessoas que acreditaram em mim, até num primeiro momento como tradução e depois como escritora, eu sigo fazendo isso. Então, todos os anos, eu tento dar, né, uma indicação editorial de alguém que eu considere talentoso e tudo mais. E tem sido cada vez mais difícil. Então, o pessoal que eu observo hoje em dia, que tem muita força criativa, não está no mercado editorial, é só a internet. Todo mundo publicando em blog, todo mundo... E tem uma rede fortíssima nesse sentido. Fazem eventos, mas são coisas efêmeras, né? Porque o livro tem essa capacidade de preservar e voar e ir para mais lugares, né? Ele tem ali o seu espaço, enquanto um portal, né, mais perene, talvez. Mas é muito difícil, principalmente se o garoto ou o escritor adulto for do interior, ele trazer esse material para que ele entre no mercado. Então, essas camadas sociais do Brasil, elas precisam se ouvir. E tem muito a aprender uma com a outra, né? Isso, através da literatura, né, se houvesse essa possibilidade de um diálogo, eu acho que muito teria a se ganhar. E nós temos os nossos Rambos, né? Rimbaud, que era menino de rua. Olha, quando você pegar Hans Christian Andersen, menino de rua. Rimbaud, menino de rua. Shakespeare, menino de rua. Os grandes clássicos. E os nossos, né? Então, enquanto educadores, eu proponho isso, que vocês ouçam, gravem, façam livros na escola, pequena, sabe, publicação na escola, antologia. Um dos meus grandes incentivos com 16 anos foi ter sido publicada na escola americana onde eu estudei. Aí eu vi que eu tinha um jeito para escrever, eu tive o aval, e aquilo disparou a minha carreira de algum modo. Eu justamente estava conversando, né, com a Marisa e o Samuel sobre os textos excluídos. Essa é uma coisa que eu estudei no doutorado, né? Quer dizer, a gente pensa assim, né? A exclusão do leitor, mas tem o texto excluído também. É um mecanismo cruel. Então, se o escritor... Hoje em dia, esse mecanismo da exclusão do texto deu uma piorada. Por exemplo, eu fui para Serra Pelada dar uma palestra e vieram 3 ônibus e todos os professores perguntavam assim, mas você é viva? Né? Porque eles achavam que eu tinha que ser morta para estar incluída. Isso no norte, assim. Aí, quando você está aqui, você tem que ser uma contadora de histórias. Se você não tem o pique de dar uma palestra e ir no Jô, sei lá, você é excluído. É o oposto, assim. Né? Então, isso não tem nada a ver com o texto em si. Então, os textos fortes, muitas vezes, né, como Paulo Leminski, que já morreu, Clarice, todos esses que acabaram de morrer, não podem, né, dar palestra e tudo mais. Muitas vezes, eles acabam excluídos desse circuito, porque, hoje em dia, o escritor está muito ligado à celebridade, que é uma coisa que eu particularmente odeio. Assim, né, eu acho execrável, porque tenho amigos e amigos que são maravilhosos escritores e não conseguem,
porque não carregam um livro. E justamente um escritor que eu considero escritor, né, uma figura que eu ando estudando esses dias é o Syd Barrett, estou fanática por ele, fundador do Pink Floyd, que enlouqueceu aos 23 anos porque não conseguia dar show. Ele tinha Asperger, né, um traço de autismo, e ele não conseguia estar no palco. Então, um escritor, hoje em dia, com Asperger é complicado. Então, em parte, eu acredito que o texto forte, que está excluído, ele vai, o leitor busca, ele encontra seu caminho, porque ele tem uma força, e, no caso, é a internet. Porque ele não está no circuito das feiras de livro, das oficinas e tudo mais, né? Ele é o escritor apagado, por assim dizer, mas o texto dele tem muita vida. Então, a internet, nesse lugar, eu acho, é onde se resgata muita coisa. E eu gosto muito desse espaço, só que eu fico feliz que o Paulo Leminski tenha virado agora um best-seller outra vez, né? Eu acho, inclusive, uma coisa muito bacana, assim, que poesia esteja vendendo, porque essa é outra coisa, você sabe, né, Samuel? É um estigma no Brasil. Poeta não vende. É uma coisa assim. Só que é uma bobagem, porque se você pega, mesmo nos Estados Unidos, ou qualquer outra, Gallimard, pega as edições francesas, tem muita edição de poesia, né? É só você criar um leitor de poesia e fazer uma edição que seja atraente para uma pessoa que tem leitor que não lê romance e lê poesia, né? Mas é dificílimo você encontrar um espaço de edição de poesia aqui. Se considera que, assim, poesia não lê. Eu fiz uma viagem no ano passado com Antônio Cícero e o Chacal, que são dois poetas incríveis. E o Antônio Cícero tentou comprar o próprio livro, ele me contou, e não disse que era dele. E falaram para ele assim na livraria no Rio de Janeiro: a gente não vende poesia. Para o Antônio Cícero. Então, essas distorções, elas acontecem, são graves e horrorosas, mas só que texto bom é texto bom, e ele vai encontrando o seu caminho. Por isso que eu acho que essa gente está mais forte na internet. A internet é um lugar impressionante, e também os sebos, porque todo mundo diz assim, né, o jovem não lê, mas o sebo está na moda. É muito bacana você comprar livro usado, né? Tem todo um culto em relação a isso, muitos sebos virtuais. Então, eu acho que as pesquisas, justamente, elas não abarcam esse movimento de borda, né, que a Jerusa Pires fala muito bem, né? A cultura de borda, o texto excluído e tal. Agora, cabe ao educador prestar atenção, né, eu acho, para se apropriar também desses espaços e ter uma interlocução com o leitor, de modo que ele também seja seu mentor. Eu tenho um grupo de literatura que eu acompanho, chama Projeto Riverão. Eles são apaixonados pelo James Joyce, é uma garotada autodidata. Eles são ratos de biblioteca. Assim, quando eu quero fazer pesquisa, eu peço ajuda para eles, porque eles entram, sabem tudo no minuto, localizam e tal. Não tem livro deles, eles leem o tempo todo em outros espaços. Mas são leitores assim de uma erudição que eu não encontro, às vezes, no pós-graduação, entendeu? Quando eu vou na USP. E são autodidatas da periferia. Né? Então, essas coisas não estão nos números. E eu acho que a gente tem que se apropriar dessa interlocução. Se você tem uma postura muito rígida enquanto educador e fala, mas isso não está na lista, os pais têm. Eu vi pai proibindo o filho de ler Jack London porque o professor não pôs na lista. Não vou comprar livro grande, Rei Arthur. Você não vai acabar de ler, não compro. Né? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que pensar no texto excluído e no adulto que atrapalha, no antimediador. Né? Isso também é uma questão muito grave. E para essa cegueira em relação ao que realmente está acontecendo. Há um amor que aparece às vezes, e ele vai espontaneamente buscando, e ele é negado pela estrutura da escola, ele é negado, inclusive, pela família. Então, ficam esses livros cult, meio invisíveis, que, aliás, nunca viram livros, eles ficam na internet. A internet tem um lado muito efêmero. Eu acho que tem que estar no livro, sim. Eu acho que é um portal e um suporte imprescindível. Enfim, é isso que eu acredito. Assim, né? Se você está vendo uma voga de prosa poética, de uma sensibilidade que está sendo meio deixada para trás, por quê? Por razões de mercado, muitas vezes. É foco narrativo interno, é um texto que não narra, mas tem leitor para isso também. E são obras de grande sensibilidade. Né? Todo mundo tem a sua fase, entre os 17 e 18 anos. O que fizeste na noite passada, meio Clarice e tal. Então, tem esse momento da vida que é um momento de leitura, sim. Ele não está excluído, mas ele não está na lista do best-seller.
Nunca vai estar, assim como o Ziraldo não está, sendo que ele vende muitíssimo. Então, eu acho que assim, não é para prestar atenção, eu acho, não deixar se guiar pelo mercantilismo. Eu me recuso a dizer para as crianças qual é o livro que mais vende da minha. Não interessa. Todos eu gosto do mesmo jeito. Eu não escrevi livro para ser best-seller. Então, cortar essa, na medida do possível, e observando esse fluxo natural das narrativas, o mar de histórias, para onde ele conduz, sem se deixar dominar por essa mentalidade assim, utilitária, mercantilista e limitadora, né? Então, na escola, muitas vezes se vê o livro como uma maneira de preencher, né? E a criança como aquele vaso que você vai encher de conhecimento. Mas será que ela não precisa ser esvaziada, ou você, enquanto adulto, e os adultos trocarem com esse vazio, para que haja sempre uma entrada constante, né? E a humildade, principalmente. E o anseio de ouvir o outro, de aprender, constante. Né? A incerteza é assim tão danosa, será? Por que chegar em primeiro lugar? Entre os indígenas brasileiros, também eu sou muito amiga de vários deles, e eu aprendi com o Olívio Jecupé, lá de Parelheiros. Ele disse para mim, eu detesto Patinho Feio, eu acho a história mais besta que eu já vi. Eu falei, para que o cara virou outra coisa? Ele não tem final feliz. E para que chegar lá sozinho? Chegar em primeiro lugar é burro, é não esperar o atrasado. Então, está aqui, do lado, em Parelheiros, né? Quem é que vai lá? Como é que você faz esse diálogo, né? Então, eu acho que o escritor, por isso é que eu quis falar do Stevenson, né? E agradecer ao Samuel tantos anos depois, porque você que me introduziu aquele livro, da importância do escritor também enquanto agente cultural. Não aquela figura idealizada que recebeu a divina inspiração, entendeu? Mas como alguém que é um mercúrio que vai transmitindo, captando várias coisas e tentando promover um ato comunicativo. Mas não esse ato comunicativo da mãe que comprou, tal, um ato mais profundo, né, de escuta da vida, no sentido mais amplo da palavra. Obrigada.